Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Segunda-feira, 15 de setembro. Até demorei mais aqui para gravar o vídeo, porque estava tentando digerir, né, tudo que aconteceu ontem no jogo São Paulo e Botafogo, e também ter o nosso papo aí, né, papo reto, diferente da nossa eliminação para o Vasco, em que eu senti ali uma necessidade de logo depois da partida vir gravar, né, expor o meu pensamento, trocar, né, essa ideia aí com vocês. O de ontem foi diferente, porque foi uma decepção diferente, digamos assim, né? Pelo menos no jogo contra o Vasco, acho que o Botafogo disputou, o Botafogo, com todos os erros que teve na partida, lutou, poderia até ter se classificado diante do Vasco. E ontem não, ontem o Botafogo foi uma presa fácil, tomou um gol no comecinho da partida, uma atuação, né, como eu botei na thumb, abaixo da crítica, horrorosa, foi chutar a bola em gol, sei lá com quantos minutos do segundo tempo, né, e o torcedor, né, tá preocupado com razão, estamos preocupados. Torcedor do Botafogo, e eu tenho tido contato aí com o pessoal na rua, enfim, troco aquela ideia, né? Sempre quando vejo alguém com a camisa do Botafogo, tem a oportunidade de falar, né? Tinha percebido que desde o jogo com o Vasco até ontem de manhã, havia ainda uma esperança de minimamente uma recuperação no ano. E parece que o jogo de ontem jogou uma pá de cal, né, nessa esperança. A gente sabe que em termos de título, em termos de conquista, o ano de 25 do Botafogo acabou no Newton Santos, né? Era o grande jogo, era o jogo decisivo do ano, passar pelo Vasco, e a gente sabe o quanto que erros de planejamento foram até mais importantes do que os erros técnicos cometidos nos dois jogos, São Januário e Newton Santos. O Botafogo foi eliminado por uma equipe que tem um investimento infinitamente menor, uma equipe que está disputando Z4, acho que está um pontinho só à frente da zona de rebaixamento, empatou ontem com o Ceará em São Januário. Então, o campeonato do Vasco é não ser rebaixado, né? Mas, querendo ou não, o Vasco, em dezembro, vai disputar uma semifinal com o Fluminense, clássico regional, enfim, e está na briga pelo título da Copa do Brasil, enquanto que o Botafogo, que disputou o Mundial, ganhou do PSG, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, teve que se contentar com uma eliminação, né? Só não foi mais vexatória a eliminação, porque, como eu disse, acabou, foi nos pênaltis, tal. O Botafogo poderia, durante a partida ali, né, se tivesse atacantes melhores, né, criou oportunidades, ter feito 2-1 no Vasco. Mas ontem não. Ontem foi uma confusão. Quando a gente pega a escalação, a gente já vê que eram muitas mudanças, algo que está fazendo o torcedor ficar ainda mais incomodado, né, para usar uma palavra leve, é o fato do Danilo, maior contratação da história do Botafogo, não ter tido condições de jogo contra o Vasco e 3 dias depois ter tido, e não só isso, ter jogado a partida inteira contra o São Paulo. É no mínimo estranho. Situação do Álvaro Montoro. Já é outro tipo de indignação do torcedor. Outro dia eu estava trocando ideia com meu amigo Carlos Renato, que está aqui sempre presente, prestigiando o canal, e ele falou: Carlos, eu não acredito nessa história de piriri, né, de indisposição gastrointestinal, né, dor de barriga, piriri, seja o que for, do Álvaro Montoro. Acho que ele saiu, não me lembro, um jogo anterior, se foi contra o Bragantino, já não lembro mais. O Carlos Renato falando. Acho que ele saiu ali meio contrariado de ser substituído, o que é normal, né? O jogador de futebol, acho que ninguém gosta de ser substituído, a menos que o cara peça, né, para sair. E deve ter tido ali algum puxão de orelha do Ancelotti e tal, em relação ao Montoro. Mas se isso aconteceu, é o Botafogo que está sendo prejudicado. Porque ontem, por exemplo, quem jogou, e o Montoro novamente relacionado, né?
Quem jogou foi Tuco Correia, que até agora não disse o que veio. Tuco Correia a gente deu, né? Pô, o cara tem um histórico, né? Tem um histórico, né? Na Europa. Seleção argentina, né? Só não foi campeão do mundo porque foi cortado ali, teve problemas de lesão, às vésperas da Copa do Mundo do Catar. Até outro dia estava na Inter de Milão, toda poderosa. Então a gente foi dando chances ao Tuco Correia. E a cada jogo ele comprova que é um jogador ali que está batendo ponto. Só. Nada além disso. A gente não espera o Tuco Correia transformando uma partida. Enfim, no outro dia até sofreu o gol, né? O gol, não, o pênalti, que resultou no gol do Botafogo. Mas foi isso, basicamente. E aí, claro, muita gente cornetando, criticando o David Ancelotti. É difícil falar assim, tipo... Vamos colocar as duas situações de Botafogo e São Paulo. Era para Botafogo e São Paulo estarem se enfrentando na Libertadores, se o Botafogo não tivesse sido eliminado pela LDU. São Paulo vai enfrentar a LDU agora, lá em Quito, essa semana. Então o Botafogo, que só resta o Brasileirão, né? Ao contrário do São Paulo, que poderia até ter a desculpa de, né, desacelerar um pouco, botar um pouquinho o pé no freio ali, por causa do jogo de quinta-feira, o Botafogo que só resta o Brasileirão tinha que ter entrado ontem, faca nos dentes, sangue nos olhos, para justamente mostrar, poxa, caímos diante do Vasco, a torcida deu um show no jogo do Newton Santos, uma festa incrível, recorde de público no ano. A gente está devendo à torcida uma resposta imediata. São Paulo não. São Paulo, o Hernan Crespo tem feito um bom trabalho, está se preparando para o jogo da Libertadores. O jogo do Brasileiro é mais um ali. E aí o que a gente viu em campo? Justamente o contrário. Outra coisa, o Botafogo tem construído uma reputação, né? Claro, o Botafogo, clube histórico, mais tradicional, glorioso, base da seleção brasileira tricampeã mundial, mas a gente passou por anos terríveis e nos últimos anos, né, se recuperou ao ponto de ganhar, né, muito respeito dos adversários. São Paulo não ganhava do Botafogo há 5 anos. Mas não vou nem pegar esse recorte de 5 anos porque já pega pré-SAF. Vamos pegar o recorte de 2 anos para trás. São Paulo eliminado pelo Botafogo na Libertadores, né? Botafogo levando vantagem na maioria dos confrontos contra o tricolor paulista. E o Botafogo muito forte em 23 e fortíssimo e campeoníssimo em 24. Esse é o Botafogo que todo mundo, né, passou a ver nos 2 últimos anos. Uma das grandes equipes do futebol brasileiro e sul-americano, né? E aí, de uma hora para outra, o Botafogo tem uma atuação, né? Passa a ter jogos, né? Um ano totalmente de oscilação, eliminação bizarra no Campeonato Carioca, derrota bizarra lá no jogo de Belém contra o Flamengo, derrota bizarra contra o Racing. Então, qual é a verdadeira cara do Botafogo? É o Botafogo que ganhou do PSG no Mundial? Eu volto a dizer, é o nosso título do ano. Agora mais do que nunca. A grande conquista do Botafogo foi uma vitória. Ah, foi legal, foi histórico, foi maravilhoso. A gente vai lembrar durante muito tempo. Mas não pode ser o ponto alto do ano de um time que foi campeão da Libertadores, que ganhou o tricampeonato brasileiro depois de quase 30 anos, né? É muito erro, né? Os 20 erros do Textor, estou achando que são mais do que 20 erros, né? Porque o Botafogo conseguiu quase o que era impossível, que era perder essa moral toda que ele tinha, perder esse respeito que os adversários tinham muito pelo Botafogo, né? E perder um elenco, um time, se desfazer de um elenco. Os caras que chegaram e que entregaram, né, assim que a gente se animou, contratações, caso do próprio Montoro, né, são
a minoria dos casos. A maioria dos jogadores que chegaram não entregaram, não chegaram nem perto de substituir os que saíram. Com todo respeito, dá para comparar Arthur Cabral com Igor Jesus? O Arthur Cabral deu uma entrevista no GE dizendo que ele não veio substituir o Igor Jesus, que o estilo de jogo é totalmente diferente. Que ele é muito mais artilheiro do que o Igor Jesus. Pode ser até verdade. O Igor Jesus era um cara que preparava até mais as jogadas do que, né? Mas cadê? Cadê a expectativa de que a bola vai sobrar para o Arthur Cabral e ele vai matar, como a gente tinha com o próprio Tiquinho Soares, no auge ali do Tiquinho em 23. Saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, saiu John, né? Muita gente cornetou pra caramba. Mas o John não é isso tudo, quer sair, vai embora mesmo. Aí o Botafogo traz o Neto, que foi bom. Sabe quando que o Neto foi bom? Há 10 anos atrás. E não é porque ele tem 35 anos que ele não possa jogar, até porque a gente vê o Fábio aí atuando no Fluminense com mais de 40. Mas o cara teve o auge dele, Europa muitos anos na reserva, é verdade, mas... E tá jogando ali na base da hierarquia, se é que a gente pode falar assim, né? Do currículo. Porque o currículo dele é muito maior que o do Léo Link. Só que o Léo Link entrou ontem no jogo e mostrou que está muito mais em sintonia. Fez boas defesas, inclusive salvou o Botafogo de tomar uma derrota vexatória, né? 1-0 não traduziu o que foi o jogo. Mas, para o técnico italiano, o Neto tem um currículo ali. O Botafogo hoje no papel é maravilhoso. O técnico é filho do Ancelotti. O goleiro tem, sei lá quantos anos de Europa, jogou nas grandes ligas europeias, né? Tuco Correia, o que eu falei agora há pouco, seleção da Argentina, Inter de Milão. No papel, esse time do Botafogo vai voar, vai ganhar de todo mundo. E aí a gente vai ver uma confusão, o time que ontem foi pavoroso, foi uma vergonha, foi constrangedor. Como é que um time passa um primeiro tempo inteiro sem conseguir dar um chute a gol? Aí os erros todos sendo somados. Cuiabano que saiu, já tinha tido uma lesão, aí saiu, foi, voltou, volta, chega. Caio Pantaleão ali, né, que é a outra boa notícia do ano, se salvou. Mas para ter vindo o Caio Pantaleão antes, o Botafogo já tinha se livrado do Jair, que era uma grande promessa, que era um cara que, tava indo muito bem. O torcedor tá preocupado. Os indícios, hoje o Botafogo tem que torcer pro Cruzeiro segurar o Bahia, né, para não perder mais uma posição, enfim. Mas hoje, dia 15 de setembro, o ano acaba dia 7 de dezembro pro Botafogo. Hoje, o torcedor não está acreditando que o Botafogo vai ficar no G4, não vai ficar no G6, muito menos no G4. O torcedor não acredita. Que viu ontem qual foi a reação que o time... não, o Botafogo teve uma semana difícil, segundo o Ancelotti, né? Eliminação. Jogador de futebol profissional tem que reagir, tem que mostrar, caímos ali, agora a gente vai se reerguer, porque é o único objetivo que a gente tem no ano. A gente não tem mais Copa do Brasil, a gente não tem mais Libertadores, a gente só nos resta Brasileirão. Perdemos troféus ali no primeiro semestre. Vai ficar na cabeça do torcedor as falas, né? Vão ficar do Textor falando que eles venham nos alcançar. A gente tem aqui o troféu do Brasileiro e o troféu da Libertadores em cima da mesa. Que venham correr atrás. O atual campeão é o Botafogo. Sim, era. O ano só começa em abril. São falas que vão ficar ressoando, porque a gente sabia que eram falas perigosas. E, infelizmente, está se concretizando o que a gente temia, ou seja, o Botafogo. O ano começou em abril, que na verdade nem foi abril, foi julho, né? Porque teve o Paiva ali, enfim. Terminou em setembro. Que ano curtinho, né?
Olha que ano curto. Dá para botar tudo na conta do Ancelotti? Não. Acho que a maioria dos erros não são do Ancelotti. Os jogadores têm culpa. Alain, mais uma atuação também muito ruim, constrangedora. Marçal mal, apesar de que o Marçal ainda, né, tem um crédito com a gente. Jefinho mal. É difícil a gente destacar quem foi bem, né? Tá voltando ali. Acho que ele é o Link e Pantaleão, dá pra gente dizer. Newton. Marlon Freitas depois entrou. Então um time que está descaracterizado, que não repete escalação. Ano passado com o Arthur Jorge, e desculpa voltar a falar de 24, mas é inevitável. Vocês lembram que a gente reclamava que ele repetia sempre a equipe, ele quase não trocava, quase não poupava jogador, né? A gente ficava até meio assim. Aquele estilo meio que o Jorge Jesus fez no Flamengo, né? Em 19. Quase não trocava o time, mantinha o time. E os caras foram lá. Ganhamos Brasileiro, ganhamos Libertadores. Claro que o ideal é ter um elenco. Óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Principalmente numa competição longa como o Brasileiro. Mas agora com o Ancelotti é o extremo oposto. É assim, cada jogo é uma surpresa. A gente não sabe qual vai ser o time titular. Vai jogar com 3 volantes, como ontem? Vai jogar... Quem vai jogar? Vai jogar o Arthur Reborn? Vai jogar o Santos Rodrigues? Vai jogar o Cris Ramos? Ou vai jogar o Arthur Cabral? Não, o Arthur Cabral sentiu. Não. Quem vai jogar? Vai jogar o Cuiabano? Vai jogar... O Savarino vai estar em condições? Que momento vai começar o ano do Savarino também? Né? É muito difícil. Acho que nem o mais pessimista torcedor imaginaria que o Botafogo chegaria esse ano com tantos problemas. E problemas que extrapolam o campo. Os jogadores têm sua parcela de culpa. Comissão técnica, sem dúvida alguma, parece que, sei lá, em que mundo vive, né? Em que o Botafogo, de novo, fez o jogo que era o mais importante possível contra o Vasco e poupou Danilo e poupou, ou enfim, barrou Montoro. Ontem, de novo, o Montoro, essa dor de barriga dele tá longa, né? Tá difícil de tratar essa dor de barriga dele. E é isso. E o Danilo jogou 90 minutos. Na quinta-feira não conseguiu jogar 1 minuto. Estranho, né? Estranho. O torcedor tá curioso para entender isso tudo. O torcedor tá com um ponto de interrogação. Ao mesmo tempo tá ainda machucado pela eliminação da Copa do Brasil, que a gente queria tanto e que era possível, né? Assim, claro, ia pegar o Fluminense na semifinal, uma equipe que a gente tem vencido, né, nos últimos anos. Na final, ia pegar o Cruzeiro, que hoje está jogando muito bem, ou o Corinthians, que é uma equipe sempre difícil de enfrentar em final de campeonato, mas tudo muito possível, ainda mais que em dezembro, vai ser em dezembro só, então ia dar tempo, né, dessa equipe pegar um conjunto, a gente saber a escalação do time do Botafogo, né, E aí, o ano acabou, o nosso sonho de Copa do Brasil, e ano que vem a gente não sabe nem se vai estar na Copa do Brasil, se não terminar entre os primeiros do Brasileiro. Semana, mais uma vez decisiva, Mirassol no meio da semana, depois Atlético Mineiro no fim de semana, e a gente não sabe o que esperar. Qual o Botafogo que a gente vai ver? O Botafogo que foi bem contra o Bragantino, ganhou de 4-1, que jogou bola, né? Virou uma raridade. O Botafogo jogando bola, chutando a gol, né? O Botafogo chutando a gol. Ou vai ser o Botafogo de ontem, confuso, atuação pífia, horrorosa, constrangedora. É isso, pessoal, vai dar 20 minutos. Tô soltando o vídeo aí depois do horário tradicional, mas é porque realmente dessa vez eu tava precisando respirar até para saber, né, como que ia ser esse nosso papo aqui. E eu gosto quando é assim, né, olho no olho, mas eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí embaixo. O que esperar do Botafogo nessa reta final aí de 25 pra gente tentar salvar
já o nosso 26. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu.